Caríssimos irmãos, nessa noite nós somos convidados a olhar para Deus. Nós somos convidados a contemplar um Deus que ama cada homem e cada mulher. Um Deus que quer construir uma história de amor com cada um de nós a partir desse menino. Deus desce do céu e se entrega a cada um de nós na fragilidade de uma criança. E o profeta Isaías vem dizer que esse menino será a luz do mundo. Portanto, esse menino servirá para iluminar as nossas noites escuras. Aqueles que andam nas trevas, quando olham para a fragilidade desse menino, encontram ali o sorriso mais gostoso de Deus. Primeira leitura que nós ouvimos, profeta Isaías, capítulo 9. Ao longo de todo o tempo do advento, nós já estudamos o livro do profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele escreve numa época muito conturbada, 800 anos antes de Cristo. Quem governava o povo 800 anos antes de Cristo era um rei chamado o rei Ezequias. E esse rei começa a fazer alianças políticas com o intuito de fortalecer o seu país. E Deus chama o profeta Isaías, e o profeta Isaías vai anunciar que segurança, confiança e esperança nós não encontramos nesse mundo. Nós não encontramos em força de exército, nós não encontramos na política, nós não encontramos em lugar nenhum. Nós encontramos em Deus. É isso que o profeta vem dizer. E o profeta vai além, e ele diz que se nós não colocarmos nossas seguranças em Deus, pode ser que algo terrível aconteça. Isso dizendo para o rei Ezequias. E de fato acontece. No ano 701, os assírios cercam toda Jerusalém e obrigam o rei Ezequias e todos os habitantes a pagar altos tributos, altas taxas aos assírios. Então paira sobre o povo um desânimo muito grande. Que Deus é esse que nós confiamos? Que Deus é esse que lá nas primeiras páginas da Sagrada Escritura fez aliança com o povo? E agora esse Deus parece que nos abandonou, mas esqueceram de ouvir a voz do profeta. Então, diante dessa desilusão, tanto do povo como do profeta, desilusão com os governantes, desilusão com a política, desilusão com os reis, o profeta começa a sonhar com um tempo novo, começa a sonhar com um tempo sem guerras, começa a sonhar com um tempo sem armas, sem corrupção, onde quem iria reinar seria a justiça, o direito e o temor de Deus. Não é isso que está na primeira leitura de hoje? Então, para descrever a situação do povo, ele começa a escrever essa primeira leitura com uma frase muito tenebrosa, dizendo assim: o povo que andava nas trevas, o povo que habitava as sombras da morte, deixando muito claro que os reis já não estavam dando conta de conduzir o povo para a verdadeira vida. Os governantes já não estavam dando conta de conduzir o povo para a verdadeira felicidade. Mas aí, seguindo a primeira leitura, de repente aparece uma luz. E essa luz acende de novo a lâmpada da esperança no coração daquele povo. Essa luz acende de novo a alegria, uma alegria muito grande.
uma alegria comparada, uma alegria semelhante à alegria de alguém que termina uma colheita, uma alegria semelhante à alegria de alguém que reparte os despojos, diz lá no versículo 2 da nossa primeira leitura. E o profeta não tem dúvidas de que foi Deus quem instaurou esse tempo novo. E instalou esse tempo novo através de um menino enviado para restaurar o trono de Davi. Portanto, esse menino traz a marca da realeza. É por isso que a leitura diz que ele é o conselheiro admirável, ele é o Deus forte, ele é o príncipe da paz. Através desse menino, diz o profeta, Deus vem morar no meio do seu povo. Meus irmãos, acolher Jesus, celebrar o seu nascimento, é aceitar esse projeto de justiça e de paz que Deus quer instaurar a partir do seu filho. Esse projeto de amor que Deus veio trazer a partir da fragilidade de uma criança. Mas é engraçado que Deus faz tudo perfeito. Deus escolhe uma menina frágil para que possa nascer aquele que vai nos dar a força. Deus vai procurar Maria, uma menina de 17 anos, e Deus encontra essa menina na periferia da Galileia, num vilarejo chamado Nazaré. E Deus se inclina sobre essa menina e pede permissão para que ele possa começar o seu grande projeto de amor. E Maria, sem compreender direito o projeto de Deus, ela disse: sim, faça-se em mim tua vontade. Portanto, meus irmãos, Maria nunca foi e nunca será uma mulher qualquer no projeto de Deus. Ela é a mãe de Deus. Foi para ela que Deus pediu permissão para começar o seu projeto de amor. Aceitar esse menino que nasce do ventre de Maria é aceitar esse grande projeto de amor que Deus quer inaugurar no nosso mundo. A segunda leitura que nós ouvimos, a carta de São Paulo a Tito, o capítulo 2. Tito foi um cristão convertido por Paulo pelas belas pregações de Paulo. E essa carta que nós lemos na segunda leitura, ela tem por objetivo definir a conduta dos cristãos, pois começaram a perceber dentro da comunidade que estavam esfriando na fé. Começaram a perceber que muitos haviam perdido o entusiasmo. Essa carta foi escrita 50 anos depois que Jesus sofreu a paixão. Então o povo começa a perder o ânimo. Passaram 50 anos. Jesus disse que iria voltar e não voltou até agora. E começaram então a desanimar. Aí São Paulo escreve essa carta a Tito para recordar quais são os verdadeiros fundamentos da fé. E ao mesmo tempo alerta os cristãos que a vida do cristão, ela é exigente. Ela não pode ser conduzida de qualquer jeito. E ele nos diz que nós temos razão, muitas razões para viver comprometidos com Deus. Primeiro, porque nós vivemos do amor de Deus. Amor esse oferecido a todos. É esse amor que possibilita a renúncia dos desejos desse mundo. Depois São Paulo diz a Tito, também nessa segunda leitura, nós vivemos da esperança. Esperança na manifestação gloriosa de Cristo. É essa esperança que nos faz perceber, caríssimos irmãos, que a terra não é a nossa pátria. É essa esperança que nos faz perceber e nos faz tomar posse que nós somos filhos do céu. Deus nos proporcionou alguns anos para caminhar nessa terra.
Mas o nosso coração não é dessa terra. Nosso coração é do alto. Por isso a gente vive sempre buscando as coisas do alto, experimentando as coisas do alto. O coração nosso precisa estar sempre no céu. Nós precisamos abastecer o nosso coração com as coisas do céu. É igual quando nós vamos viajar. Nós abastecemos o nosso carro e de repente esse carro anda, mas precisa abastecer de novo. Nós precisamos sempre abastecer o nosso coração com as coisas do alto. Senão a gente começa a cair no relativismo, senão a gente começa a cair no desânimo, senão a gente começa a duvidar da ação de Deus na nossa vida, senão a gente começa a fazer da nossa vida uma busca desenfreada pelas coisas materiais, pelas coisas desse mundo. Nós já sabemos que o mundo já sacralizou, o mundo já tornou sagrado uma série de valores passageiros. O mundo já tornou sagrado o dinheiro, o mundo já tornou sagrado o poder, a fama, os bens materiais, a posição social. O mundo já tornou sagrado tudo isso. E ao mesmo tempo, o encardido já montou toda uma estrutura de publicidade tão eficaz que acaba nos convencendo que a felicidade se encontra em tudo isso. Nós gastamos a nossa vida atrás de poder, de fama, de posição social, de bens materiais. Nós já fomos convencidos por isso, que isso traz felicidade. Mas de repente, aquele vazio existencial dentro de cada um de nós, ele vai se tornando um buraco cada vez maior. O que traz a felicidade, eu repito, são as coisas do céu. Nós precisamos sim de algum bem material para viver nesse mundo, mas isso não pode ser prioridade na nossa vida. A prioridade é o céu, porque quando a gente for embora, a gente deixa tudo aí. Quando a morte bater na nossa porta, vai levar somente o nosso corpo, não vai levar a nossa alma e não vai levar o nosso espírito. É por isso que São Paulo diz a Tito, no finalzinho dessa segunda leitura, é preciso viver nesse mundo sim, mas é preciso viver com equilíbrio, é preciso viver com justiça, é preciso viver com piedade. E por fim nós temos o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, que nos apresenta o quadro do nascimento de Jesus, uma cena de pobreza, uma cena de simplicidade. Gente, o que é que tem de atrativo dentro de uma estrebaria, dentro de um poço, no meio, muitas vezes, dos restos lá dos animais, no meio daquele cheiro forte? O que tem de extraordinário numa cena dessa? Nada. Mas é essa cena que atrai povos, que atrai os reis, que atrai os anjos, que atrai os pastores. Porque nessa cena simples, nessa cena muitas vezes deplorável, porque qual é a mãe que coloca a criança no lugar onde os animais comem e ao mesmo tempo fazem as suas necessidades? Mas Deus escolheu também vir ali para dizer que as coisas do céu acontecem na nossa vida na simplicidade. Nós não precisamos de muita coisa, nós precisamos apenas convencer o nosso coração que nós estamos abastecendo a nossa vida com as coisas do céu. Aí as coisas desse mundo passam. Portanto, nessa noite nós somos convidados, juntos com os anjos, a encher nosso peito com bastante ar e dizer junto com os anjos: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. É Deus, meus irmãos, é Deus que se faz humano, é o divino que se faz humano para que o humano possa experimentar as coisas do divino.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.